Graça e paz no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Mais um dia. Este é o dia que o Senhor fez e por isso nós nos alegramos nele. Espero que todos vocês estejam bem, na santa paz de Cristo Jesus. Vou fazer uma live aqui segundo aquilo que o Senhor colocou no meu coração, que seja para nossa meditação esse dia. Sabe, minha gente, antes de falar o texto e a palavra do Senhor a qual vou pregar hoje, queria que nós orássemos, nós colocássemos a nossa vida na presença do Senhor, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu entro na tua presença em nome de Jesus, te pedindo que o Senhor perdoe os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas transgressões, Senhor Jesus. Que o Senhor possa vir, Senhor Jesus, levar os nossos pensamentos cativos à obediência a Cristo como Senhor, ó Pai. Que o Senhor possa vir fazer a tua obra, completar a tua obra na nossa vida, Senhor. E que o teu nome seja glorificado, enaltecido, engrandecido, Deus. Em nome de Jesus, tira todo o comichão que vem contra os ouvidos para tentar roubar a tua palavra, que o Senhor possa direcionar a minha vida, a tua presença e a tua palavra hoje, Jesus. Que a tua palavra reina no nosso coração e que o Senhor nos capacita, me me conduz a essa ministração esse dia, Deus, em nome de Jesus, amém. Amém, meu povo abençoado. Então, hoje estou aqui para falar a palavra de Deus, esta palavra que soa no meu coração. Eu queria pregar sobre a missão de Jonas. Queria falar um pouco sobre Jonas, né? Jonas, que foi chamado pelo Senhor. Vamos ler aqui um pedaço, está escrito assim. Veio a palavra do Senhor a Jonatas, filho de Aminitai, dizendo, levante-se e vai ao grande cidade de Ninive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Társia, e descendo ao Jope, achou que um navio ia para Társia. Pegou, pois, a sua bagagem, desceu por dentro dele para ir com eles para Tarsis, diante a face do Senhor. Mas o Senhor mandou do mar um grande vento e fez o mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então, temendo o marinheiro, clamou para cada um aos seus deuses, lançavam no mar as suas fazendas, que estavam no navio, para aliviar seu peso. Jonas, porém, desceu nos lugares do porão, e se deitou e dormiu num sono profundo. Aleluias, glória a Deus. Vamos deixar até aqui, por enquanto, que fala, né? Da história de Jonas. Jonas era uma pessoa que conhecia Deus. E eu aprendo com a história de Jonas e com a história de outros profetas, a qual eu posso até colocar diante de vocês aqui, para vocês terem essa experiência, essa mesma visão que eu tenho, é que, às vezes, as coisas desse mundo pode até parecer, às vezes, tentar seduzir os servos do Senhor. Mas um profeta que tem chamado profético, ele jamais vai desviar do caminho do Senhor. Ele é um servo do Senhor, chamado, escolhido desde o ventre. Como Jeremias também, a qual o Senhor diz na sua palavra, antes de ser concedida a madre, eu te formei desde o ventre da sua mãe, né? A qual está escrito, antes que saísse da madre, santifiquei as nações, te dei por profeta. Antes de sair do ventre da madre, antes que saísse, o Senhor já conhecia Jeremias aqui. O que isso tem a ver com Jeremias? O que a história tem a ver com Jonas? O que tem a ver, de Marli, com o que você quer expressar no momento? Quero dizer que um servo do Senhor, que tem chamado profético, ele nunca vai se desviar do caminho do Senhor, porque Deus não permite que ele se desvie do caminho do Senhor.
porque ele tem marcas profundas com o Senhor. Ele foi chamado a falar com o Senhor boca a boca, ouvir a voz do Senhor, a ouvir como ouve os eruditos, a saber dar uma boa palavra ao cansado, porque essa foi a missão que Deus o chamou a fazer, a falar e se a pregar no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, a pregar no nome do nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Então, essa pessoa que tem chamado profético, ela nunca vai poder se afastar do propósito que Deus tem para ela. Prova disso é que não somente aqui Jonas, né, que saiu ali do propósito de Deus, foi para onde ele bem quis, o Senhor ficou irado contra ele, porque Deus tinha um plano e um propósito na vida de Jonas, e Deus não abria mão do propósito que Deus tinha para a vida de Jonas. O propósito que Deus tinha para a vida de Jonas era Jonas que tinha que executar. Então Deus deixa passar um vento, uma tempestade, e quantas as vezes Deus permite passar ventos, tempestades e tribulações na nossa vida para que nós entenda o propósito e o plano que Deus tem na nossa vida. E nós venhamos nos submeter à parte do propósito que Deus tem na nossa vida. A palavra do Senhor diz aqui que e temer os marinheiros, chamado cada um seus deuses, lançava suas fazendas. Eles teve que desfazer daquilo que eles tinham de precioso por causa de uma desobediência de um homem. Por isso, você que está vendo, tem que ter discernimento para ajudar uma pessoa que está sendo tratado por Deus. Porque muitas vezes a gente vai colocar a nossa mão para ajudar pessoas que estão passando por tratamento do Senhor, a qual o Senhor está lapidando, está se achegando para que cumpra o propósito dele. A gente pega a prova daquela pessoa para a nossa vida. Nós entramos na prova, temos percas também, como está escrito aqui, né? E a palavra do Senhor diz que eles lançaram sorte, né? Eles lançaram sorte para saber porque veio aquele grande tempestade. E a palavra do Senhor diz assim, e dizia cada um ao seu companheiro, vinde e lançemos sorte para sabermos por a causa dos que sobreveio esse grande mal. E a sorte caiu sobre Jonas. Jonas não estava nem preocupado, ele estava deitado, ele estava dormindo. Mas o que eu aprendo com isso também? Mesmo no momento da tempestade, do furacão, Deus permite que Jonas seja porta-voz para mostrar para aquele povo que não conhecia a Deus, que Deus é o único Deus, Criador dos céus e da terra, que era este Criador dos céus e da terra, que estava causando todo aquele alvoroço para que Jonas cumprisse o propósito que Deus tinha para a vida dele. Então eu venho dizer aqui em meio a essas palavras, não tem como fugir do chamado de Deus, não tem como fugir de estar vivendo uma vida com o Senhor e Salvador da nossa vida. Quando nós nos comprometemos a estar diante do Senhor, somos servos, somos profetas, atalaia para a nossa geração, pessoas que Deus tem a marcas profundas, daquele que o Senhor fala conosco no particular, com expressão das suas palavras que Ele grava na nossa mente, ao nosso coração, palavras direcionadas que o Senhor vai dar ao nosso coração para direcionar a outras vidas. Porque o profético é isso, o profético tem o poder de trazer boa palavra ao que está cansado. Por isso está escrito em Isaías, o Senhor me deu ouvidos para ouvir como ouve o erudito, a saber da boa palavra aos que estão cansados. Essa pessoa jamais vai poder fugir do seu propósito. Não somente falar como erudito, dar boa palavra ao cansado, mas como também dar uma palavra pesada para exortação na vida daquele que precisa receber exortação. E muitas vezes quando nós somos tomados por essa certa atividade
ministerial, de dar palavra forte, palavra de peso, palavra muitas vezes que é doída para certas pessoas, que é de julgamento, de exortação. Nós não queremos, um profeta jamais ele quer ser profeta para profetizar as coisas pesadas, as coisas difíceis, palavra de correção. Ninguém quer fazer. Alguém gosta de bater no seu filho? Alguém gosta, vai falar para mim que gosta de pegar a vara e de dar na bunda do seu filho e machucar, punir? Ninguém gosta disso. Então, eu vejo o profético dessa forma também. E outra pessoa que não queria cumprir o propósito dele para a vida dele, que estava sofrendo, muito angustiado, sendo muitas vezes maltratado, colocado na cisterna, também foi Jeremias. Mas a palavra do Senhor diz que depois de Jeremias estar cansado, uma exaustão profunda, a palavra do Senhor diz assim, ó, no Jeremias capítulo 20, versículo 9. Jeremias capítulo 20, versículo 9, está escrito assim: Então disse eu, não me lembrarei mais dele e não falarei mais no seu nome, mas isso foi no meu coração como fogo ardente, encerrando os meus ossos. Estou fadigado de sofrer e não posso mais. E ele ficou, Jeremias aterrou fogo no coração dele. Ele ficou prostrado diante assim da situação que Deus colocou ele num arroxo tão grande, quando ele fala que não ia mais falar da palavra do Senhor. O coração dele ficou como ardendo como fogo, sabe? Deus ateou fogo no coração de Jeremias para que Jeremias cumprisse o propósito de Deus. Porque ouvi a murmuração de muitos e o terror de todos os lados, denunciei e denunciaremos. Denunciai e denunciaremos. Porque ele começou a pregar, ele declarou que ele ia cumprir o propósito de Deus aqui. Ele está falando denunciar e denunciaremos. E ele dá continuidade ao seu chamado, ao seu ministério. Porque pessoas que ouvem a Deus, né, que está diante de Deus, assim, lado a lado, jamais vai ter como fugir da presença do Senhor. E se por um acaso a pessoa vier a se andar um pouco sobre a porta larga que conduz à perdição, é o próprio Deus que vai encontrar com essa pessoa e atrair de volta. Por isso eu não acredito que pessoas que teve esse grande encontro com o Senhor, esse encontro profundo, de Deus falar com ele, dessa pessoa falar com Deus, se desviar e dizer, eu não quero nada com o Senhor, eu não quero nada com nada, e falar que não tem mais vontade de conhecer as coisas de Deus, de viver para Deus, ansiar os céus. É impossível um profeta se desviar do seu propósito. Eu não acredito nessa hipótese, porque aqui mostra que Jonas, ele passou por esse meio de desobediência ao propósito de Deus, mas o Senhor permitiu que ele fosse encontrar para que ele cumprisse o propósito dele. Assim aconteceu. Aconteceu que Deus então clamou, aconteceu, vamos ler lá no, quando Deus lança o peixe, né? Aí lançaram sorte e caiu sobre Jonas, então disseram, declaro-me agora por que a razão que sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? Olha, de onde vem? Qual é a tua terra? Qual é o povo teu? E ele lhe disse, eu sou hebreu, e temo ao Senhor, e Deus dos céus que fez o mar e a terra seca. Então estes homens se encheram de grande temor, e lhe disseram, por que fizestes tudo isto? Pois sabia que os homens que fugia diante de Deus, pois sabia os homens que fugiam diante do Senhor.
porque ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe: que é de me fazemos a nós, para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava, engrossava cada vez mais. E ele disse-lhe: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esse grande tempestade. É desse jeito que acontece. Muitas pessoas à nossa volta, muitas vezes nos colocam à prova por deixar de cumprir o propósito de Deus. Talvez até mesmo eu e você, o dia que nós deixarmos de cumprir o propósito de Deus, vem tempestade à nossa volta e atinge outras pessoas que não têm nem culpa alguma pela nossa desobediência. E a palavra do Senhor vai dizer: entraram os homens, remavam, entretanto os homens remavam, esforçando-se para lançar por terra, mas não podiam, porquanto o mar se embravecera cada vez mais contra eles. Então clamou o Senhor e disseram: ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponhamos sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como tu provê. E levantaram Jonas e lançaram no mar, e cessou o mar a sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para tragar Jonas. Esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Aleluias, glória a Deus. Então, Jonas vai ser disciplinado aqui por Deus. O que eu aprendo com isso? Deus, ele não quer nos perder. Deus, ele não tem o inocente por culpado, nem o culpado por inocente, mas ele tem uma balança justa. Então, aqueles que já teve um encontro com o Senhor, aqueles que já ouve a Deus lado a lado, ouça o sussurro do Senhor, ouve as diretrizes do Senhor para dizer a outras pessoas, até mesmo para receber para a sua própria vida. Deus jamais vai deixar que ele deixe de cumprir o seu propósito e o seu chamado. Então, o Senhor não nos abandona, o Senhor, ele disciplina todos a qual ele ama e todos aquele que ele quer bem. Ele tinha um projeto não somente de salvação para Jonas, mas ele queria que Jonas cumprisse o chamado dele. Então, o propósito que Deus tem na vida de cada um, passa o tempo que passar, doa quem doer, doa o que as nossas próprias dores pode até vir contra a nossa vida, porque se nós viemos a ser rebeldes, Deus, ele nos disciplina. Então, Deus promove aqui a disciplina sobre a vida de Jonas. E falou o Senhor... E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, nas entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do ventre do inferno gritei, e tu me ouviste a minha voz, porque tu me conhecestes no profundo do coração dos mares, e a corrente me cercou, e todas as suas ondas, e as tuas vagas têm passado sobre mim. E disse: lançado estou diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. Glória a Deus, aleluias, não é lindo? Vou passar por 7. É muito grande, depois você pode até ler de novo. Quando desfaleci a minha alma, eu lembrei do Senhor. Entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Glória a Deus. Aleluias. Versos 9. Mas eu te oferecerei sacrifício com voz de agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe e ele vomitou Jonas. Aleluias, glória a Deus. Então é isso que Deus quer que nós façamos. Sejamos obedientes.
Jonas voltou seus olhos para Deus. Jonas adorou o Senhor na beleza da sua santidade. Jonas confessou seu pecado ao Senhor, dizendo que todos os seus votos que fizera, ele tinha que pagar, tinha que cumprir com a missão a qual o Senhor tinha o propósito na vida de Jonas. O que você tem votado ao Senhor? Você tem cumprido os seus votos que você tem feito diante do Senhor? Nós devemos adorar o Senhor, oferecer sacrifício com voz de agradecimento, como diz Jonas, e pagar os nossos votos, porque vem do Senhor a salvação. Glória a Deus, aleluias. E muitas pessoas que são desobedientes, infelizmente, que não quer cumprir o propósito que Deus tem para suas vidas. Talvez no leito do hospital, Deus vai salvar aquela vida, porque preciosa é a morte de um servo, de um fiel do Senhor para ele. É a vida de um fiel, é preciosa para o Senhor. Então o Senhor vai salvar, mesmo que seja no último momento. Se essa pessoa orar ao Senhor, clamar pela misericórdia do Senhor, Deus vai salvar. Mas, infelizmente, vai deixar de cumprir o seu legado. Talvez vai deixar de cumprir o seu propósito. Mas Deus, ele usa pessoas. Eu ouvi falar de uma mulher que não queria saber mais o seu chamado. Ela estava triste, atribulada, não queria mais saber do seu chamado. E ela foi chamada para ir para um hospital, e ela ia deixar de fazer a obra do Senhor. E Deus falou assim, e uma mulher chamou ela, falou assim, vamos lá no hospital, tem uma pessoa lá que nós precisamos orar. E ela, sem querer, entrou no ML. Na ML? Ela entrou no hospital, naquelas lado lá que fica já as pessoas mortas. Não sei se esse pedaço chama ML, os finados lá. Entrou lá no ML e tinha um homem que começou a falar com ela. Falou com ela toda a trajetória dele. Ele estava morrendo, passando mal. E falou que desobedeceu o chamado e o propósito que Deus tinha com a vida dele por todos esses anos, mas que Deus teve misericórdia dele até aquele momento e falou da palavra de Deus para aquela missionária. Quando aquela missionária virou as costas, depois de 1 hora falando tudo da vida da missionária, que aquele homem era um profeta, ele falou tudo da vida da missionária, mas tudo. Depois, por um momento, depois que já tinha passado 1 hora que esse homem tinha falado toda a trajetória de quando Deus chamou a mulher e que ela precisava permanecer naquele propósito, aquela mulher virou as costas e saiu dali. Quando ela estava virando as costas para sair entre a porta, chegou uma enfermeira e falou, o que você está fazendo aqui? Ela falou assim, estou conversando com esse homem aqui, ó. E esse homem, eu estou falando com ele. Ele me pediu para conversar com ele. E aí ela falou assim, mas esse homem já morreu tem 3 horas. Ele já morreu 3 horas. Deus ressuscitou o defunto para falar, levar a palavra dele para uma pessoa. Aquele homem morreu com uma enfermidade muito feia, que eu não me lembro o nome agora, mas ele era desviado. Ele era desviado do caminho do Senhor. Deus foi colocando ele no estreito, até que permitiu ele no leito de hospital morrer. Mas mesmo na sua morte, ele foi boca profética para uma pessoa e para dizer para aquela pessoa não desistir do propósito, não desistir do caminho, não desistir da missão a qual o Senhor tinha para a vida dela. E ela, depois disso, ela falou que nunca mais ela pensou em desistir do seu chamado. Ela prosseguiu. É isso que acontece todas as vezes que nós pensamos em desistir do caminho. Deus, ele pega, ele coloca pessoas, ele faz até mortos reviver se for necessário, mas ele não nos deixa no meio do caminho. E ele não deixa profeta desviado, porque eu aprendo aqui com Jonas, no livro de Jonas, que Deus vai arrochar
e arrochar até que ele coloque a pessoa no prumo para cumprir o propósito. Foi assim com Jeremias também. Eu vejo dessa mesma forma com a vida também do profeta Elias. Elias se esconde no lugar, vai procurar um pau de zimbra ali para ficar por debaixo, e vem um anjo, lhe traz pão, lhe traz água, alimenta ali o profeta e declara que ele tinha que levantar e cumprir o propósito que ele tinha que fazer, dar toda a diretriz que ele devia fazer para cumprir o seu chamado. Então eu não sei qual é o chamado que Deus tem chamado a você fazer, mas faça. Cumpra o plano e o propósito que Deus tem para a sua vida. Não importa as críticas. Eu vim aqui na força da graça de Deus para liberar essa palavra sobre a sua vida. Deus não fez filho para a calamidade. Eu não acredito que existe profeta desviado. Eu não acredito que aquele que teve um encontro poderoso com o Senhor, Deus não vai ajustar e colocar ele num prumo, no propósito que ele tem para a vida dele. Porque Deus nos conhece, ele é o Deus que nos sonda e que nos conhece no mais profundidade. E ele tem propósito com as nossas vidas. Uma pessoa que ouve a Deus, o som da voz de Deus, é impossível andar desviado no caminho da perdição. É impossível viver no caminho da perdição, se desviar, ir para a porta estreita. Porque sabemos que fomos chamados com um propósito para Deus, de levar a palavra, de levar o ídolo do Senhor. Então Deus é o Deus que nos consola, que nos conforta. Eu ouvi também uma ministração de um pastor que ele queria se desviar do caminho. Ele queria se desviar, naquele dia ele tinha decidido a desviar, e aí ele vai e encontra, né? Ele foi pensando em tomar todas, beber, tomar todas, e ele foi para uma boate. No que ele chega na boate, com a cabeça assim, totalmente chateado com a obra, ele chega lá. E quando ele chega lá, tinha uma jovem que estava se prostituindo nas plataformas dessas danças em boate. Quando ele olha para aquela jovem, ele olhou com um olhar de misericórdia para ela, e aquela jovem olha para ele, e ela é quebrantada na hora, começa a chorar, e chama o pastor. E aí ela chamou o pastor, falou assim: pastor, eu tô chorando dessa forma porque eu sei que você foi enviado de Deus, foi o Senhor foi Deus que chamou o senhor aqui para me buscar e me tirar dessa vida, né, pastor? Aquele pastor ficou constrangido, ele tirou aquela jovem dali, ele tomou vergonha na cara de querer largar o Senhor e cumpriu o chamado dele. E ele falou assim na sua ministração, né, dando exemplo, falando assim: eu não posso nem me desviar, porque não tem como desviar da presença do Senhor. Como está escrito lá em Salmos 139, está escrito assim. Salmos 139. Senhor, tu me sondas e me conheces, tu conheces o meu assentar e o meu levantar, de longe entende os meus pensamentos. Cerca o meu andar e o meu deitar, conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha boca, eis que o Senhor tudo conhece, tu cerca por volta de mim e puseste a sua mão. E essa passagem, eu gosto muito dessa passagem que fala: para onde irei do teu espírito? Para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu está lá. Se eu fizer a minha cama no Seol, a minha cama, eis que tu estarás ali também. Se tomar a asa da alva, se habitar na extremidade do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Aleluias, glória a Deus.
Se eu armar a minha cama no mais profundo abismo, outras versões quer dizer, na mais profundidade, lá está o Senhor também. Não tem como aquele que foi marcado por Deus se desviar do propósito. Pode até desviar, como Deus permitiu que Jonas fizesse tudo isso. Mas a própria mão de Deus vai lá na profundidade e sabe como nos atrair. Sabe como nos atrair para Ele. Ele tem os seus meios, Ele tem as suas ferramentas. Talvez hoje essa é a ferramenta que Deus me permitiu trazer para a sua vida como meditação. Outras talvez através de um amigo, através da própria presença do Senhor. Eu me lembro quando há alguns anos eu estava um pouco afastada dos propósitos do Senhor, que eu quero dizer assim, vivendo uma vida desconcertada, indo na igreja, mas bebendo. E Deus, com a permissão de Deus, eu nunca deixei de orar. Eu acredito que a sinceridade do nosso íntimo, isso agrada ao Senhor. E eu orava ao Senhor, Senhor, eu sei que isso está longe do seu propósito para a minha vida, mas que o Senhor me ama. Que o Senhor me limpa dessa vontade de beber, e que o Senhor me atraia para ti. Eu lembro que muitas vezes bebendo eu sentia a presença de Deus tão grande, aquele amor tão envolvedor, e eu sentia de fato que eu estava totalmente envolvida com a graça de Deus, com a presença de Deus, e que Deus tinha um plano e um propósito tão grande na minha vida, que eu não nasci para viver para mim mesmo, que eu nasci para viver para Deus. E assim foi, estou firme no Senhor até hoje. Estou aqui para cumprir o propósito do Senhor que Ele tem para a minha vida. Seja a hora que Ele mandar eu falar, abrir minha boca, como diz a palavra do Senhor, abre a sua boca e te encherei. Estou aqui para ser usada, não para minha vontade, nem para minha glória, para me gloriar de ser alguma coisa, mas para a glória do Senhor. Porque muitas vezes a gente leva pedrada, escuta falar que a gente está falando porque quer aparecer, escuta a gente ouvir falar que a gente está ministrando simplesmente porque tem alguma coisa a ser tratada em nós que quer aparecer. Não, eu vejo que é um propósito e um chamado do Senhor. Então, muitas vezes as palavras machucam, ferem, mas quando o Senhor impulsiona a gente a sua mensagem, temos alguma mensagem a transmitir, não tem como deixar de transmitir. É como Jeremias falou, né? Quando ele pensou em não pregar mais, o Senhor ateou fogo no coração de Jeremias, e Jeremias foi chamado a fazer o que o Senhor chamou. O Senhor chamou ele a fazer. É que nem Jonas, quando saiu do propósito que o Senhor tinha para a vida dele, o Senhor permitiu que a tempestade viesse e pegasse Jó e colocasse ele na circunstância a qual ele fosse sujeito à vontade do Senhor na vida dele. Então, não espere as coisas na sua vida tomar um rumo que venha muitas pessoas a sofrer consequência pela sua desobediência. Faça o propósito que Deus tem para a sua vida. Não lute contra o seu chamado. Não lute contra servir ao Senhor, que é um prazer, não é penoso, é uma alegria. Porque a presença do Senhor, até a tristeza salta de alegria, como diz o Jó, né? E eu quero orar por você que está achando difícil, pelo peso da responsabilidade, pelo peso da cobrança do homem, pelo peso da cobrança, às vezes, de Deus, porque é aquele que muito é confiado, muito será cobrado também. Mas eu quero orar por você, te abençoando esse dia, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui eu preguei a tua palavra, Senhor. Há muitos exemplos de testemunhos, ó Deus, de pessoas, meu Deus, que tentaram sair do foco, do propósito que as suas mãos alcançaram. Deus, em nome de Jesus, traz disposição para esta vida a cumprir o seu propósito, Senhor. O seu chamado, o seu legado no Senhor, ó Deus. Que não sejamos a daqueles que retrocedem, mas que nós possamos prosseguir ao alvo, a cumprir a meta, o propósito, o foco ao Senhor nos tem chamado. Pai, porque a tua palavra diz que é o Senhor que dá a mensagem aos mensageiros de boas novas.
É o Senhor que põe a palavra na nossa boca. A tua palavra diz: abre a sua boca e te encherei. Em nome de Jesus, capacita esse a ministrar a ti, Senhor Jesus, com ousadia, com poder e graça, Senhor. Capacita esse a permanecer em tua comunhão, ó Pai. Para permanecer na tua comunhão, Pai, porque, como está escrito na tua palavra, crie, por isso falei, que nós possamos andar nessa comunhão de acreditar, de confiar, de falar e palestrar em teu santo nome, e que nós possamos no nosso íntimo, no secreto, ter comunhão plena com o Senhor todos os dias, Senhor, sem sair do propósito, sem sair do foco, sem sair do alvo. Deus, como diz aquela canção, quem já pisou nos santos dos santos em outro lugar não sabe viver. Ah, Senhor, e onde estiver clamar pela glória de Deus, o Senhor se manifesta. Arabadaraçai, Shebarabanarraçu e Andaramanaias. Capacita, Espírito Santo. Quero te pedir perdão por às vezes que nós te entristecemos, Senhor. Por às vezes que deixamos de cumprir o seu propósito, Senhor. Um propósito de levar, Senhor Jesus, ânimo às vidas que precisam de uma palavra amiga. Ah, Senhor, me capacita neste tempo a vir sempre na direção do Senhor, quando o Senhor trazer algo novo a qual o Senhor está me dando hoje, Deus. A importância de saber como os profetas são elegidos por Senhor como porção, como herança, Senhor, que o Senhor não nos deixa jamais, o Senhor está conosco, Senhor. O Senhor nos tem como herança, o Senhor tem um tratar diferenciado conosco, Senhor, a qual sabemos da tua profundidade, por isso não tem como, Senhor, voltar atrás. Estamos totalmente envolvidos com o Senhor, e nós possamos permanecer nessa unção, nessa comunhão, Pai, todos os dias da nossa vida. Abençoa cada um dessas vidas, Senhor, que ouve a minha live. Abençoa cada um, Senhor, cada casa, cada família, Senhor. Que assim sejam abençoados pelo Senhor, em nome de Jesus. Quero agradecer pela sua vida que esteve comigo até agora, por você que teve paciência de ouvir até o final. Não é todas as semanas que eu farei, mas sempre que o Senhor me dá uma mensagem nova, eu trarei.